Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Terminou neste domingo, dia 24 de março, a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, hein? Já tínhamos 6 clubes classificados: Votuporanguense, Sport Clube São Bernardo, Catanduva, Grêmio Prudente, Red Bull Bragantino 2 e Desportivo Brasil. Os dois últimos classificados foram o Sertãozinho, sétimo colocado, e o Marília, oitavo. E olha, gente, o Marília só se classificou porque o União Suzano não marcou um golzinho. Ficou no empate 0-0 em casa com a Itapirense, que já não tinha mais chance de nada. Por isso que o Marília se classificou. E se classificou em último, depois de empatar com o Votuporanguense 0-0, e vai pegar o próprio Votuporanguense nos mata-matas. Aliás, para vocês já irem se acostumando, primeiro colocado foi o Votuporanguense, 32 pontos. Vai pegar o Marília, 21, o oitavo. Primeiro jogo em Marília, segundo jogo em Votuporanga. A federação, nesta segunda-feira, dia 25, vai divulgar tabela, todas aquelas situações que a gente já conhece. O segundo colocado foi o São Bernardo, o Sport Clube São Bernardo, que perdeu a invencibilidade, hein? Era o único time invicto, perdeu nessa rodada a invencibilidade em casa. E aí, na segunda colocação com 30 pontos, ele vai enfrentar o Sertãozinho. Primeiro jogo em Sertãozinho, segundo jogo em São Bernardo do Campo. O Catanduva ficou na terceira colocação, com 29 pontos, e vai encontrar com o Desportivo Brasil, que foi o sexto com 26. E o Grêmio Prudente terminou na quarta colocação, 28 pontos, vai enfrentar o Red Bull Bragantino 2 com 27. Primeiro jogo em Bragança Paulista, segundo jogo em Presidente Prudente. Esses foram os confrontos. Na última rodada, União São João de Araras, que estava jogando para se classificar, só dependia dele, era o oitavo colocado. Fez 1-0 em cima do Grêmio Prudente, lá em Presidente Prudente, fez 1-0 no segundo tempo, mas tomou a virada e foi eliminado. Foi eliminado. Assim como o União Suzano, que empatou com o Itapirense, foi eliminado. Os dois tropeçaram, Sertãozinho e Marília ficaram com a classificação. São Caetano já tinha sido rebaixado, Matonense também. Enfim, vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho e principalmente dar seu like, dar sua opinião, dar sua informação. Me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Vamos começar com o Sertãozinho e com o Marília, já que a gente fala também do União São João e do Suzano e do Lemense. Esses times ainda tinham chance de classificação. O Lemense era muito remota e ia jogar em casa com o Catanduva. Ficou no 2-2, 554 pagantes lá em Leme. O Ronaldo fez um gol de voleio e fez 1-0 para o Lemense, logo aos 6 minutos. O João Guilherme, no segundo tempo, empatou e o Thiaguinho virou. Thiaguinho virou para o Catanduva. E apesar de um golaço do Nicolas de falta 2-2, o empate eliminou o Lemense. Então o Lemense, que estava na briga pelas duas últimas vagas, ficou na 11ª colocação com esse empate de 18 pontos, né? E empatou 2-2 com o Catanduva, que ficou com terceira colocação, já estava classificado com 29, beleza. Então o Lemense saiu na briga. O Marília dependia só dele. Se vencesse o Votuporanguense, o Marília estaria classificado. E sofreu e ficava contando com os outros resultados. Como estão os outros resultados? Pois bem, num jogo péssimo, apesar de finalizar mais no primeiro tempo, né? De no segundo tempo o Anderson Brito e o Macena perderem gols incríveis, para 855 pagantes, o Marília empatou com o Votuporanguense, que estava classificado e é o líder. Então, o líder Votuporanguense estava tranquilo, terminou na liderança com esse empate. O Marília, com 21 pontos, ficou sabendo que o Sertãozinho estava ganhando. O Sertãozinho ganhou do rebaixado São Caetano em São Caetano do Sul. 2-0, gols do Bajo e do Guilherme Café. O Sertãozinho venceu fora de casa, com só 145 pagantes em São Caetano do Sul. E o Sertãozinho chegou aos 21 pontos do Marília e passou o Marília. O Marília perdeu a 7ª colocação e foi para o 8º, mas estava classificando. Porém, ele dependia que o União Suzano não vencesse nem o União São João. O União São João de Araras
foi jogar com o Grêmio Prudente em Presidente Prudente e perdeu de virada. Perdeu de virada, 980 pagantes em Presidente Prudente. O Léo Souza fez 1-0 para o União São João. O Luquinha e o Maranhão, os artilheiros do campeonato, né, viraram para o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente terminou no G4 na quarta colocação. E União São João, que dependia só de si, terminou em nono e foi eliminado. Foi eliminado. Bom para o Marília. Aí o União Suzano bastava vencer. União Suzano jogando com a Itapirense dentro de casa. A Itapirense já não tinha mais chance de cair, estava tranquila, fez uma retrancona e tirou o 0-0 do União Suzano. Então tudo que aconteceu conspirou a favor do Marília. Perdeu a 7ª colocação para o Sertãozinho, mas se classificou em 8º. União São João com 19 ficou em 9º. União Suzano ficou em 10º com 19 também. Em 11º o Lemense com 18. E aí o Rio Preto, que ganhou do WO da Matonense, com 15 já não caía mais. O Bandeirante de Birigui, que já não tinha chance nenhuma, perdeu lá em Porto Feliz, no Desportivo Brasil, por 1-0, gol do Lincoln, com apenas 255 pagantes em Porto Feliz. O Desportivo Brasil já estava classificado, o Bandeirante já não tinha mais chance nenhuma de classificação, e a gente termina Votuporanguense em primeiro, Esporte Clube São Bernardo em segundo, Catanduva em terceiro, Grêmio Prudente em quarto, Red Bull Bragantino 2 em quinto, Desportivo Brasil em sexto, Sertãozinho em sétimo e Marília em oitavo. Ficaram fora, mas não caíram, União São João, União Suzano, Lemense, Rio Preto, Bandeirante e Itapirense. E foram rebaixados o São Caetano, segundo ano seguido, hein? Aliás, você só vê rebaixamento. Perdeu, foi caindo da Série A, B, C, D do Brasileiro e agora caiu para a Série A4. Mais um rebaixamento, segundo ano consecutivo. Maranhão, que fez gol para o Grêmio Prudente, artilheiro isolado com 9 gols. O Taylor não fez gol do Sertãozinho, é o segundo com 8. E o Luquinha, que fez gol do Grêmio Prudente, é o terceiro com 7. Aí com 6 você tem o Caio Vieira do Catanduvense e o Douglas do Esporte Clube São Bernardo. E só para a gente finalizar, lembrando para você que na 3, falei para vocês agora no vídeo anterior, que a 4, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto, você faz 2 jogos ida e volta, e se tiver 2 resultados iguais, os times de melhor campanha se classificam, certo? Lá na 4. Na 3 é diferente, é a mesma coisa. Primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo, terceiro com o sexto, quarto com o quinto. Só que 2 resultados iguais vai para os pênaltis. A 3 e a 2, 2 resultados iguais, vão para os pênaltis. Né? As decisões vão para os pênaltis. Na A4, não. Os 4 primeiros colocados, que jogam a primeira fora e a segunda em casa, 2 resultados iguais, eles já se classificam sem pênaltis. Então esse é o regulamento para você entender. E recapitulando, Votuporanguense e Marília, primeiro em Marília, segundo em Votuporanga. Esporte Clube São Bernardo de Sertãozinho, primeiro jogo em Sertãozinho, segundo em São Bernardo. Catanduvense Desportivo Brasil, primeiro jogo em Porto Feliz, segundo jogo em Catanduva. E Grêmio Prudente e Red Bull Bragantino, primeiro jogo em Presidente, ou primeiro jogo em Bragança Paulista, né? Red Bull Bragantino 2 é o time sub-23 do Bragantino, né? Do Red Bull Bragantino. E o segundo jogo em Presidente Prudente. E aí a gente vai acompanhar no próximo final de semana a rodada de ida, os jogos de ida com ficha técnica. E no próximo domingo eu venho com todas as informações dos jogos de ida das quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!